Bom dia a todos. Vamos ficar de pé para a gente se esticar um pouquinho, né? Nessa manhã, um pouquinho friozinho. A ceia sempre é um momento especial para a gente, né? Que a gente relembra o sacrifício que Jesus fez por nós. Naquele momento em que Ele estava na cruz, de braços abertos, Ele estava entregando seu corpo, seu sangue, para que nós fôssemos recebidos de braços abertos pelo nosso Pai lá no céu. Então é um momento especial para a gente pensar, para a gente pedir perdão dos nossos pecados. A gente não tem a letra desse louvor, mas ao segundo louvor depois a gente vai ter a letra para vocês. Vocês podem, quem souber a letra, pode cantar, pode fechar os seus olhos, prestar atenção nas palavras. Nos braços do meu Pai. Não há lugar melhor, com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde tudo meu medo se vai. É o lugar do meu descanso, nos braços do meu Pai. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos e eu fui recebido lá na cruz, nos braços do meu Pai. Outrora eu era triste, sem lugar para onde ir, mas o Pai com seus braços de amor restaurou-me o sorrir. Deu-me parte em sua herança, vestimento, vinho e pão, pois tinha um lugar para mim em seu coração. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz. Nos braços do meu Pai. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz. Nos braços do meu Pai. Nos braços do meu Pai. E quando lembramos o sacrifício que Jesus fez por nós, por tudo que tens acontecido em nossa vida, por tudo que Ele tens feito, nós só temos que agradecer a Ele, agradecer e pedir perdão por todos os nossos pecados, pelas falhas que cometemos. E obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, por ter salvo cada um de nós, por tudo que tens feito, por tudo que
que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse ambiente que o Senhor nos tem nos dado, que a gente possa tomar conta dele e cuidar cada vez mais e mais da sua obra, Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Pai querido, somos gratos a esse momento em que estamos aqui reunidos, em que podemos estar presencialmente e na presença santa do Senhor. Recordamos hoje e lembramos o sacrifício que seu Filho tem feito por nós para salvar a cada um de nós. Abençoa, Senhor, esse domingo, essas pessoas que aqui estão, as pessoas que não puderam estar aqui presente. Obrigado. Obrigado por tudo que tens feito na vida e transformado a cada um de nós. Em nome de teu Filho Jesus, te pedimos. Amém. Pessoal, o tema de hoje é não enterrem seus talentos. Vamos abrir em Mateus 25. Hoje, Mateus 25. Não enterrem seus talentos. Hoje é dia do Mateus, né? Mateus 25, Mateus fugiu aqui da minha Bíblia. Mateus 25, nós vamos dos versículos 14 ao 30. Outra coisa importante que não foi falada, tá? Peço desculpa de novo, mas que eu estou numa luta aí.
a Sinara não está aí, né? Nem a Larissa do Ministério Infantil. A gente está numa luta porque nós precisamos estruturar as salas do Ministério Infantil. A gente fez um orçamento, fomos em 4, 5 lugares para cada coisa. R$7.000, gente. R$7.000. E a gente não está conseguindo empatar. Eu estou orando, Deus, da onde que vai vir esse dinheiro? Tá? Não enterrem seus talentos. Pensa comigo, eu tenho um tempo limitado aqui, gente. Eu não vou conseguir me aprofundar. Esse é um tema, por se tratar de uma parábola, nós deveríamos aqui ter no mínimo uns 40 minutos. Então, o meu desejo é despertar no coração de vocês um anseio para vocês meditarem nessa palavra, para que vocês também possam buscar, né, se aprofundar mais nesse tema. Não enterrem os seus talentos. Sabe quando você está caminhando na rua, né? E aí você para atravessar a rua e tem pessoas falando: bah, eu vi que tem umas promoções boas no Polo. Você só ouviu, vai para casa, você conversa com a esposa, com o marido e diz: fiquei sabendo que tem umas promoção boa lá no Polo. Aí você vai lá, vou ver que promoção isso que é. Então, a ideia do tema de hoje é despertar a curiosidade para vocês se aprofundarem nesse tema. Vamos à leitura da palavra de Deus? É do 14 ao 30. E também será, então aqui, Jesus está falando, né, dos fins dos tempos, ou do reino de Deus, né? O reino futuro. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco e no chão escondeu o dinheiro do seu senhor. No chão escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e... Estão comigo, hein? Servo bom e... Amém. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do meu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, me confiou 2 talentos. Veja, ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e... Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Olha que interessante a resposta. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não planto e junto onde não semeei? Então, você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue ao que tem 10. A quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Amém? Palavras fortes, né? E eu creio que o momento de ceia, gente, ele é um momento oportuno para a gente realmente avaliar a nossa vida espiritual. E esse é o meu pedido inicial para vocês.
Avaliem sua vida espiritual. Nós nos confrontamos com a palavra de Deus. E quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nem sempre ela vai produzir um sentimento agradável. Nem sempre ela vai, ai, que coisa maravilhosa, né? Não. Quando Deus vem ao nosso encontro por meio da sua palavra, Ele vai o quê? Despertar na gente esse desconforto, esse mal-estar. Entenda comigo, que se esse mal-estar, esse desconforto, produzir em nós algo muito importante que se chama arrependimento. Se produzir arrependimento, gente, então vai haver o quê? Mudança de vida. E se ocorrer a mudança de vida, glória a Deus. Viu que na aliança a gente dá glória a Deus também, né? Glória a Deus se produzir mudança de vida. Porque esse é um sinal que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, moldando o nosso caráter à semelhança de Deus. Caso contrário, se ficar produzindo só esse sentimento ruim e que não há mudança, e que muitas vezes só é desculpas, né? Só desculpas, isso, aquilo. Então nós devemos avaliar a nossa salvação. Nós devemos avaliar como nós temos encarado o nosso caminhar com Cristo. Porque quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, ela produz vida. Ela deve produzir vida. E a vida está na mudança. Então, gente, vamos entrar na presença do nosso Pai amado, em oração, e clamar para Ele, para que Ele venha ao nosso encontro, pelo poder do Espírito Santo, e mudar a nossa vida. Vamos orar? Põe aí seu coração em oração, todo o seu ser. Senhor Jesus, Pai amado, o tempo é curto, Senhor, mas nós cremos, Senhor, que para Ti, Pai, não precisa tempo, Senhor Deus. O Senhor, pelo poder do Espírito Santo, pode entrar nos nossos corações, mudar a nossa vida, transformar, Pai, conforme o Teu querer, Senhor Jesus. Então, Pai, nós Te pedimos hoje, no momento de ceia, Pai amado, que o Senhor venha mexer, Pai, naquela ferida que talvez a gente não queria mexer, naquela sujeira que talvez está embaixo do tapete, Senhor Deus. Venha nos mostrar, Senhor Deus, o que nós precisamos acertar. Nós sabemos, Pai, e nós cantamos que o Senhor está de braços abertos, esperando, Pai, um coração arrependido, Senhor Deus. E que nós possamos, Pai, a partir da Tua palavra, Senhor, avaliarmos as nossas vidas. Senhor, Te agradecemos por essa tempo maravilhoso que nós estamos tendo aqui em família, Senhor. E cremos no operar do Teu Espírito Santo. Amém? Amém, meus queridos irmãos. Então, olha só, volta uma folhinha só para a gente entender aqui o cenário. Em Mateus 24, Jesus, o que Ele está falando aí no início do capítulo? Sinais dos fins dos tempos, certo? Então, o capítulo 24 e 25, todos os dois capítulos, eles são o quê? Eles estão falando do que vai acontecer no fim do tempo. Então, todas as coisas que nós estamos vendo, gente, em algum momento elas vão se findar, vai acabar. E vai começar uma nova era em Cristo Jesus, onde Ele vai restaurar todas as coisas, e essa nova era ela vai ser para a eternidade. Então Jesus, Ele fala do fim dos tempos, daí depois Ele fala da hora, e aí entra duas parábolas, que é onde nós estamos. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, e Ele termina o versículo 25, falando do que? Julgamento das nações. Então, se a gente analisar essa sequência, ela é interessante, porque primeiro Jesus, Ele faz o que? Ele alerta a gente. Olhem os sinais, olhem as coisas que estão acontecendo. Isso é um pré-anúncio da minha chegada. A pandemia é um anúncio. As coisas estão se afunilando. Cristo está voltando. Então Ele diz para a sua igreja, olhem, percebam os sinais. Depois Jesus, Ele diz, não fiquem acreditando em quem coloca hora e dia. Muitos já tentaram. Isso é um erro. Jesus diz,
Não fiquem preocupados quando alguém diz tal dia, tal hora, tal ano, virada do milênio, né? De aquela coisa. Então Jesus diz que nós não devemos olhar para isso, porque nós não sabemos o dia e a hora, mas Jesus ele alerta: eu volto como um relâmpago, como um ladrão que chega de repente, um relâmpago que vem do Oriente ao Ocidente. Terceiro, ele vai nos alertar com a parábola das 10 virgens. O que ele vai dizer? Cuidado, estejam preparados, porque algumas das 10 virgens, elas foram pegas de surpresa, porque acabou o óleo do candelabro delas. Se vocês lembram do estudo que a gente falou do casamento, que a noiva tinha que estar sempre preparada, vocês vão ligar os pontos, tá? Quem não estava na última celebração tem o estudo gravado no YouTube, tá? Por final, Jesus diz: vai acontecer um julgamento. Vai acontecer um julgamento. O fim, então, ele é marcado por um evento muito importante, o julgamento. E nós, como igreja, nós falamos bastante sobre o amor de Deus, sua misericórdia, a paz, as coisas boas que Jesus tem feito. E amém, nós vamos cantar e falar isso para todos sempre. Mas nós não podemos nos esquecer que um dia, todos nós vamos estar diante de Deus e nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas. É isso que a parábola está dizendo. Nessa parábola, Jesus ele nos alerta, ele nos adverte sobre o quê? Os talentos. E que nós seremos julgados pela maneira a qual nós usamos esses talentos. Aqui talento no texto é uma porção financeira. Eu não estou falando de dinheiro aqui, tá? Cada talento equivale a mais ou menos um salário da época. Então era um valor expressivo, era algo valioso, tá? Parábolas para vocês entenderem. A parábola ela não pode ser entendida literalmente. Nós na teologia também não podemos fazer alegorias. Ela tem um sentido. Jesus ele usa coisas comuns da época para explicar coisas mais profundas. Estão comigo? Então ele está usando a questão dos talentos, que o talento era uma moeda, um pote de moeda, algo nesse sentido, para falar algo mais profundo para a gente. Então ele usa este exemplo comum da sua época. Repito, não estou falando de questão financeira. Então a parábola ela apresenta 4 personagens. Vamos lá, quem são? É dividido em 2. Um é um homem, certo? E depois nós temos 3. Está falando de quem? Está falando de nós, né? Nós somos os servos e o homem é Deus. Veja comigo o 15. Eu não vou olhar versículo porque nós não temos tempo, tá? Então a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida, partiu de viagem. Resumindo a parábola em 3 pontos. Deus deu para cada um de nós um talento. Olha que legal. Todos nós que estamos aqui, nós recebemos algo de Deus. Interessante nós pensarmos isso. Segundo, Deus foi justo para cada um de nós. Terceiro, ele vai voltar. Jesus ele vai voltar. E como um homem aqui, ele vai pedir a conta. Sabe quando Jesus deu os talentos? O que nós estamos nos lembrando hoje? Nós estamos nos lembrando do sacrifício de Cristo. A partir do sacrifício de Cristo, Jesus ele instaura o reino de Deus. E o reino de Deus, nós já experimentamos, nós já temos contato, nós já ganhamos algo do reino de Deus. Jesus ele vai para o Pai. João 14 diz, não fiquem aflitos que eu vou para a casa do Pai, eu vou para o Pai e lá eu vou preparar moradas para vocês, mas eu vou voltar. E aí Jesus ele alerta do julgamento. Então, qual é o motivo dos talentos que nos foram dados? Para que eles servem? Talentos,
dons, bem simples, para que o reino de Deus avance. Todos os nossos talentos, dons, eles devem ser usados em pró do reino de Deus. Então é importante a gente entender que o talento não nos foi dado em vão. Ele vem de Deus. E aí tem mais um detalhe interessante. O que os 2 servos bons e fiéis fizeram com o talento que eles ganharam? Eles desenvolveram. Então existe um processo que na nossa caminhada cristã, nós também podemos desenvolver esses dons, desenvolver esses talentos, desenvolver o que Deus nos deu. E agora eu te pergunto, por que Deus te chamou? Por que Deus te chamou? Sabe quando a gente usa a expressão, nós não fomos chamados para ficar na torcida? Porque esse é o reino de Deus. Não existe aqui na frente um pastorzão que faz tudo. Deus, ele chamou todos nós para participar do reino de Deus. A igreja de Cristo, ela é viva. E essa é a alegria de nós entendermos que a aliança bíblica foi dada a nós, gente. Não existe o todo-poderoso aqui, né? O pastorzão ungidão. A aliança bíblica não pensa assim. E biblicamente é correto nós entendermos isso. Que todos nós fomos chamados e foi nos dado, foi nos confiado algo por Deus. Infelizmente muitos estão enterrando o seu talento. Infelizmente muitos estão enterrando os seus talentos. Muitas vezes nós não sabemos quais são os nossos talentos. Ou não desenvolvemos. Sabe por quê, gente? Porque nós estamos muito preocupados com as coisas lá fora. Nós estamos muito preocupados com aqui, com agora. E isso tem tomado a gente de uma maneira que a vida espiritual, ela fica sempre em 3º, 4º, 5º plano. Sabe? As coisas desse mundo estão aprisionando a gente. E aí a gente está fazendo o quê? Enterrando os nossos talentos, enterrando, né, algo que Deus nos deu para servir na igreja, para servir no reino de Deus. Todos nós nos sentimos pressionados pelo mundo, todos nós nos sentimos pressionados pelas questões financeiras, pela cultura, mas isso não pode dominar a gente a tal ponto que anula a nossa vida cristã. Infelizmente, a gente tem tempo para muitas coisas, menos para quando as coisas de Deus. Infelizmente. Mas, Diogo, eu não sei qual é o meu talento. Como que eu vou descobrir? Eu tenho uma dúvida e o que eu vou fazer? Primeiro, nós precisamos entender que o imediatismo que nós vivemos, né? Saiu uma notícia no Japão, já aparece no meu Face. Esse imediatismo não funciona com Deus. Você quer descobrir o seu talento? Vá para o seu quarto, feche a porta, ore. 1, 2 horas, clame a Deus. Deus, eu quero saber. Brigue com Deus, e essa é uma briga boa. De dizer, Deus, eu quero saber por que o Senhor me chamou. Dobre o joelho, jejue. Infelizmente, muitas vezes nós pedimos, Deus, para que o Senhor me chamou? Eu quero descobrir qual que é o meu talento. A gente vai lá, faz a oração, 2 minutinhos, agora Jesus vai me falar. Porque a gente pensa que as coisas funcionam assim. Ter relacionamento com Deus, desenvolver a vida, se aprofundar. Essa semana aconteceu algo muito interessante. Perdão já pelo Anderson aí, né? Eu começo a falar aqui, eu não peço antes, né? Mas eu sempre cuido do que eu falo, tá? O Anderson veio e a gente estava fazendo discipulado. Adivinha o que ele me falou? Diogo, eu não consegui entender ainda qual é o meu papel no reino de Deus. E aí, primeiro, parabenizei ele. Segundo, eu contei uma historinha. Eu disse, sabe que tem uma história legal. Que uma pessoa chegou para o pastor e disse assim, pastor, eu quero servir. Eu não sei ainda no que, mas eu quero servir. O pastor disse, pega uma vassoura e vai varrer. Vai varrer a igreja. Esse cara tá de brincadeira, né? Vou varrer a igreja?
Qual que era o sentido? O sentido não era de varrer a igreja. O sentido é que se você quer descobrir o seu talento, comece a servir. Comece a se tornar útil. Comece a se envolver no célula. Comece a se envolver no evangelismo. Comece a se envolver no louvor. Deus, Ele vai trabalhar no percurso. O Nelson. Um dia eu estou aqui na aliança, fazendo minhas coisas. Abre a porta, vem um cara com escada e tinta. Ué, o que aconteceu? Opa, Nelson, beleza? Vamos tomar um café? Não, eu estou com pressa, eu vou ter que pintar um negócio que eu vi aí na sala. De quê? Ele subiu aqui e fez a pintura. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Que alegria ver uma igreja viva, que descobriu isso. Eu podia citar tantos outros exemplos, tá? Tantos outros exemplos, né? Hoje vocês vão perceber na ceia que o suco vai estar um pouco mais gostoso, né? Kika e o Clair. Então, tantos e tantos detalhes que a gente percebe que no processo, Deus, Ele vai nos chamar, Deus vai nos capacitar, então dobra o joelho. Em muitos casos, a própria igreja, a comunidade vai identificar qual é o seu talento. Porém, tem algo importante que eu preciso frisar, e nós já vamos entrar na ceia. Esse imediatismo, né, gente? Ele faz a gente pensar que nós vamos descobrir, nós vamos desenvolver os nossos talentos, né? Se a nossa vida estiver cheia de pecado. Se nós estivermos afundados no pecado, rodeados pelo pecado. Lembra um estudo que eu passei há um mês atrás, talvez, Hebreus 12. O que Paulo diz? Ele usa o exemplo da corrida. Portanto, já que vocês estão rodeados por tal nuvem de testemunhas, qual nuvem de testemunhas? Hebreus 11 fala dos heróis da fé, né? Vocês prossigam com a corrida, não desistam e tirem o peso do pecado que está atrapalhando vocês. Paulo, ele usa a corrida, pode ser a corrida de um bastão, né? Que ele pega e ele diz, olha, lá atrás, começou com Abraão a corrida. E foi passando por grandes homens, chegou no Novo Testamento, através de Jesus Cristo. Foi para os seus discípulos, veio Paulo, e aí foi para Barnabé, e foi passando, veio Lutero, veio tantos outros. Agora o bastão está com nós. Nós devemos começar a corrida. E nós devemos nos livrar do que tudo que atrapalha, do pecado que está fazendo com que, sabe aquele pé de chumbo, né? Que você não consegue caminhar. Esses dias quis ir fazer academia com a Sofia, aí o professor lá me colocou uns negócios lá e disse para eu fazer. Você está louco, né, cara? Não conseguia, o pecado é esse peso que atrapalha a gente. Brevemente. Existem pecados objetivos, gente. Objetivos. Tem pecados que a gente vai levar a vida inteira na luta, na batalha. Vou dar um exemplo aqui, tá? Pornografia. Um pecado que tem atingido muitos homens. E infelizmente muitas mulheres também, tá? Pornografia é um vício. Primeiro, é pecado. É um vício. Estão me ouvindo, homens? É um vício, é um vício. Você não vai conseguir se livrar do dia para a noite. Você precisa de ajuda, você precisa de aconselhamento. E esse é um dos meus trabalhos também, aqui ao longo da semana. A pornografia, ela te prende. E esse é um pecado que você vai lutar por bastante tempo. Você consegue ficar livre, mas você vai lutar contra ele. Vai ser uma guerra que você tem que travar. E aí a gente chega diante de Deus, pede perdão e não desiste. Mas tem pecados objetivos. Que são coisas simples, que você tem que acertar. São coisas óbvias, que você tem que tomar uma decisão e dizer, Deus, não quero mais isso para a minha vida. Você precisa acertar. Né? O que está no teu coração? O que Deus pode te mostrar? Que coisa linda é ver uma igreja viva, participativa, com os seus dons, seus talentos aflorescendo. A igreja viva, onde todos participam. Onde o pastor, ele não é o principal. Muitas vezes ele não é nem visto
Porque a igreja é viva, porque Deus nos deu a igreja. Use o seu talento para o avanço do reino. Vamos orar? Amado Deus, nós vamos entrar no momento da ceia. Te agradecemos por esse momento especial, Pai. Senhor Deus, essa palavra que nós vimos tão rica, Deus, tão rica, Senhor Deus. Que o Senhor venha confortar os nossos corações, Pai, venha trabalhar na nossa vida, Senhor Jesus. Principalmente por esse momento tão importante da ceia. Pai, que nós possamos nos aproximar de Ti com um coração arrependido, Pai, e descobrir que o Senhor nos chamou para fazer parte desta obra. O Senhor nos chamou a cada um de nós para participarmos, Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, a nos livrarmos deste pecado que nos atrapalha, Senhor Deus, que nos engana, Pai, que destrói a nossa vida, Senhor Jesus. Nos guie e nos conduz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o momento da ceia. 1 Coríntios 11. Eu vou pedir para o pessoal já buscar lá, Tiago e... Obrigado. 1 Coríntios 11. Nós vamos precisar de um microfone, tá, Juliano? Obrigado. 1 Coríntios 11. O que é a ceia? A ceia, acima de tudo, é para a gente avaliar a nossa vida. Acima de tudo, a ceia é para a gente avaliar a nossa vida espiritual. Saber como nós estamos. Sabe, eu gosto muito, quando tu lê o Antigo Testamento, quando eles tinham um encontro com Deus, eles iam lá e eles construíam uma coluna, né? Uma coluna de pedra. Foi um momento onde eles tiveram um encontro marcante com Deus. E a ceia é para ser isso na nossa vida. É para Deus, deixar Deus falar o nosso coração e a gente chegar com o coração arrependido e fazer até um voto com Deus, dizer: Deus, tem tal área da minha vida que eu quero entregar, que eu quero mudar, que eu quero resolver. Peça um perdão. 1 Coríntios 11, 23. A gente vai até o 29. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beber deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Olha que coisa importante. Nós lembramos do sacrifício de Cristo. Nós lembramos do seu amor. Nós lembramos da sua misericórdia. Nós lembramos da sua graça. Mas nós lembramos também que Ele vai voltar. Estão entendendo como é importante a gente entender as duas coisas? Jesus, Ele vai voltar. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28, gente. Examinem-se cada um a si mesmo, e então comam do pão e beba do cálice. Examinem o seu coração. Mais uma vez, examinem o seu coração. Quem pode tomar ceia? Todos. Se você no seu coração entregou sua vida para Jesus, você firmou um compromisso com Ele, toma ceia. Se você no seu coração, por qualquer motivo, tem uma coisa que você quer acertar e você quer até fazer um compromisso com Jesus, de dizer: Jesus, hoje eu não vou tomar ceia, porque tem esse pecado no meu coração que eu quero resolver. E na próxima ceia, eu quero chegar aqui, com esse compromisso feito, eu vou tomar ceia. Você também pode fazer. Não se sinta pressionado para o vizinho do lado. Faça de coração. Faça de coração. E o que Deus quer? Sabe o que Deus quer? Coração arrependido, gente. Coração arrependido. Vamos ter um tempinho aí de silêncio. Baixa a sua cabeça. Fala com Deus aí.
Paizinho amado, Deus querido, nós estamos diante de Ti, Pai. Coração quebrantado, eu te peço perdão, Pai, pelos meus pecados, Senhor Deus. Pelas minhas lutas, Pai, que muitas vezes trazem angústia, Pai, para o meu ser. Muitas vezes, Deus, eu até me desanimo, Senhor Jesus. Mas eu quero nesse momento, Pai, frisar, Pai, fazer um compromisso com o Senhor, Pai, de mudança, Senhor Deus. Sonda o meu coração, mostra, Pai, o que precisa ser restaurado, Jesus. Pai amado, me dá força, me dá coragem, Senhor, para descobrir, Senhor Deus, pelo que o Senhor me chamou, Pai. Que o Senhor guie todos os meus passos, Pai, os meus olhos, Senhor. Que o Senhor, Pai, todas as minhas atitudes, Pai, que o Senhor esteja me moldando, Senhor Deus, mostrando o que é certo e errado. Pai, as minhas palavras, as coisas que eu tenho postado nas redes sociais, Senhor Deus. Tudo isso, Senhor, mostra se isso te agrada, Deus. As coisas que eu tenho visto, ouvido. Senhor, tudo isso, Pai, trabalha no meu coração. Trabalha no meu casamento, Senhor Jesus. Na minha família, Pai. Que eu possa ser um bom marido também, Deus. Pai, eu te peço perdão, Senhor, por todo e qualquer pecado. E nos auxilia, Pai, como igreja, Senhor Deus, a fazer um compromisso, Pai, de santidade, Senhor. Um compromisso, Pai, também para sermos um servo bom e fiel, Senhor. Te agradecemos por esse momento que vamos tomar a ceia, Pai. Em nome de Jesus. Amém.